Você já imaginou olhar no espelho daqui a alguns meses e nem se reconhecer mais? Não porque algo deu errado, mas porque finalmente algo dentro de você despertou e decidiu virar a chave. Não é papo motivacional, não é frase de efeito, é só o que acontece quando uma pessoa escolhe, de verdade, se transformar. Tem gente que acha que mudança é sobre mágica, sorte ou um empurrão do universo. Mas a real é que a transformação começa quando você para de esperar pelo momento certo e decide criar esse momento. E o curioso é que tudo o que você precisa pode caber em um ciclo de 90 dias. Sim, 3 meses, só isso. Ou melhor, tudo isso. Durante esse tempo, se você fizer o que precisa ser feito, com foco real, sem dar espaço para desculpas, sua identidade começa a se mexer. Aquela versão sua que hesita, que enrola, que busca conforto antes de compromisso, ela começa a desaparecer e no lugar dela surge alguém que não apenas sonha, mas constrói. Alguém que não depende de ânimo, mas de direção. Alguém que não vive mais no modo automático, mas com presença total. E o mais curioso é que isso não exige nenhum dom raro ou habilidade mágica. Exige uma decisão, só isso. Uma escolha diária de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não der vontade. Principalmente quando não der vontade. Agora pensa, comigo, o que separa as pessoas que constroem uma vida extraordinária daquelas que vivem estagnadas? Não é talento, não é condição. É o quanto elas conseguem manter o compromisso com aquilo que disseram que fariam. E aqui entra o ponto central. Você está mesmo pronto para viver 90 dias como se fossem os últimos 90 em que você pode provar para si mesmo que está comprometido com a sua evolução? Não como um teste, mas como um pacto, um ciclo de 90 dias sem espaço para voltar atrás, sem plano B, sem aquela velha mania de começar segunda-feira. É sobre eliminar rotas de fuga, queimar pontes e dizer: agora vai, custe o que custar, porque quem decide de verdade não deixa brechas para voltar atrás. E essa decisão, quando é tomada com o coração, já começa a transformar a pessoa naquele mesmo instante. Antes mesmo do primeiro treino, do primeiro livro, da primeira madrugada acordado, porque a decisão já sinaliza para o cérebro que algo mudou. E o cérebro, quando entende que é para valer, começa a se reorganizar. Nosso cérebro funciona por repetição. Ele entende o que é verdade com base no que você faz sempre. Por isso, se você disser, quero mudar, mas agir igual sempre agiu, ele vai ignorar. Mas se você começar, mesmo aos poucos, a escolher diferente todos os dias, ele vai aceitar essa nova identidade. Vai se adaptar, vai fazer disso o novo padrão. Agora, o ponto é, você está disposto a bancar essa nova versão de si? Porque ela não vai surgir num passe de mágica. Vai exigir esforço, constância, enfrentamento, vai doer, vai cansar, vai frustrar às vezes, mas vai valer cada segundo. Durante esse tempo, você vai perceber que o maior inimigo não é o mundo. Lá fora não é a falta de tempo, não é a grana apertada. O maior inimigo está dentro de você. É o velho hábito de parar no meio, de procurar desculpa, de negociar com a disciplina. E é justamente contra isso que esse plano foi desenhado. Não é um roteiro de motivação, é um chamado para ação contínua. E não tem segredo mirabolante aqui. O que existe é comprometimento com hábitos simples, feitos de forma consistente. Porque é isso que molda quem a gente é de verdade. Ao longo desses 90 dias, você vai começar a perceber que existe um ponto de virada. E esse ponto não chega com fogos de artifício, ele chega no silêncio. Chega no dia em que você acorda cansado e mesmo assim levanta. No dia em que tudo parece estar dando errado, mas você ainda assim escolhe manter o foco. Nesse ponto, algo começa a mudar profundamente. Não nos resultados externos, mas dentro de você. Seu olhar muda, sua postura muda.
Sua relação com a vida muda. E é aí que a mágica silenciosa acontece. O esforço deixa de parecer um fardo e começa a virar identidade. Você não está mais se forçando, você simplesmente é. E tudo começa agora, aqui. Não precisa esperar por segunda, nem por janeiro, nem pelo próximo vídeo. É agora. A decisão de começar, de trancar esse ciclo, de se blindar contra desculpas, de se alinhar com uma versão sua que está pronta há muito tempo para emergir. Só precisa que você abra espaço. E esse espaço se cria com ação. Agora que você decidiu entrar de verdade nessa transformação, é hora de colocar os pés no chão e entender que não existe sucesso sem estrutura. Sonhar é bom, mas executar muda tudo. Por isso, esse plano de 90 dias precisa ser tratado como um pacto sagrado entre você e sua nova identidade. E esse pacto só se sustenta com base em hábitos bem definidos. Não adianta querer mudar se o seu dia a dia continua igual. E é exatamente aqui que começam os pilares dessa jornada. Eles não são regras engessadas, são âncoras, são práticas diárias que te mantêm firme, mesmo quando tudo ao redor parece querer te tirar do eixo. A primeira âncora é a mente. Se você não cuida do que alimenta seu pensamento, qualquer tentativa de transformação vai se desfazer com o tempo. A maioria das pessoas vive com a mente entupida de ruído, distração, vozes alheias, mas nesse ciclo você vai fazer diferente. Todos os dias, separe um tempo para você pensar, refletir, escrever, ler algo que te desafie. Nada de conteúdo. Vazio. Isso é como reprogramar o seu cérebro. Você precisa instalar um novo sistema de pensamentos, novas perguntas, novos caminhos. É aqui que você começa a se afastar do piloto automático e assume o controle. Depois vem o corpo. Não tem como a mente funcionar bem se o corpo está esgotado. E aqui não estamos falando de buscar um padrão estético, mas de construir vitalidade. Movimento diário, de 30 a 60 minutos. Não importa se é uma caminhada no quarteirão, se é subir escada, pular corda ou praticar uma arte marcial. O que importa é se mexer. Mexer com propósito. O corpo precisa entender que agora você está em movimento. E esse movimento ativa também sua mentalidade. Cada gota de suor é como um lembrete de que você está aqui, lutando por você, construindo de dentro para fora. A terceira âncora é a missão. E isso talvez seja o que mais muda o jogo, porque a maioria das pessoas acorda todo dia e espera o mundo dizer o que fazer. Aqui, não. Aqui, você acorda, já sabendo o que vai construir. 90 minutos de foco profundo. Pode ser estudar, escrever, empreender, criar, ou buscar aquilo que você ainda não sabe o nome, mas sente que nasceu para fazer. Esses 90 minutos não são sobre produtividade vazia. São sobre alinhamento com sua essência. É tempo entregue à sua visão de futuro, sem interrupções, sem celular, sem distração. É o momento em que você deixa de ser alguém que sobrevive no automático e passa a ser alguém que constrói com intenção. A quarta âncora é a quietude. Pode parecer contraditório, mas é no silêncio que a clareza aparece, e a maioria vive tão viciada em estímulo que já nem consegue escutar os próprios pensamentos. Então, todos os dias, reserve entre 10 e 20 minutos só para estar consigo. Sem música, sem rede social, sem conversa. Apenas você. Pode ser meditação, pode ser sentar na varanda e observar, pode ser respirar profundamente. O formato não importa, o que importa é o estado, porque no silêncio você se escuta, e quando se escuta descobre o que precisa de verdade. É ali que suas ideias ganham força, que o estresse se dissolve e que o coração se alinha com o propósito. Essas 4 âncoras formam a base. E se você aplicar isso todos os dias,
Mesmo que no início pareça difícil, vai ver a transformação acontecer de um jeito que nem imaginava, porque o poder está na repetição, na construção, lenta e firme. Não espere sentir motivação todos os dias. Em vez disso, crie um sistema que funcione mesmo quando o ânimo não aparece. Você não vai mudar de um dia para o outro, mas se mantiver o compromisso, vai mudar com consistência. E o mais incrível é que quando você menos esperar, vai perceber que aquilo que antes era esforço virou natural. Aquilo que parecia distante agora é parte de quem você é. Aliás, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho mudar. Compartilha também o que mais mexeu contigo até agora. Foi a parte do compromisso? Foi o silêncio? Foi perceber que você não precisa mais esperar por um sinal externo? Fala comigo. Quero muito saber o que esse vídeo está despertando aí dentro. E se isso está ressoando no seu coração, considera se inscrever no canal. Não porque eu estou pedindo, mas porque aqui você vai encontrar mais conteúdos que fortalecem a sua jornada, te puxam para frente, te lembram do seu valor. Quando o mundo tentar te distrair, é um convite para seguir junto, para continuar essa construção dia após dia, porque transformação verdadeira é feita em comunidade também. Chega um ponto nessa jornada em que a maior virada não é no que você faz, mas no que você para de permitir. E talvez essa seja a parte mais dura, mas também a mais transformadora de todas, porque existe um pilar que sustenta todo o restante. E esse pilar se chama sem negociação. A partir do momento em que você decide entrar com tudo nesse ciclo, você também decide que não vai mais se trair. Isso pode parecer pesado, mas é libertador, porque cada vez que você negocia com a sua própria palavra, você enfraquece a sua identidade. Mas quando você honra o que prometeu para si mesmo, mesmo cansado, mesmo sem vontade, algo começa a crescer dentro de você. Confiança. Essa confiança não vem de elogios nem de aplausos. Ela nasce no silêncio, quando você está ali, sozinho, fazendo o que ninguém vê, mas que você sabe que precisa ser feito. Isso é maturidade emocional. Isso é responsabilidade pessoal. É entender que ninguém vai fazer por você, que ninguém vai te acordar, ninguém vai apagar suas distrações, ninguém vai garantir que sua energia esteja no lugar certo. Isso é você com você, todos os dias. E essa constância constrói uma base tão forte que depois de um tempo, parar parece mais difícil do que continuar. Só que para chegar nesse ponto, você precisa blindar seus 90 dias. Cortar o que distrai, apagar o que suga, silenciar o que enfraquece. Parece radical? Talvez, mas não tem como construir uma nova versão vivendo no mesmo ambiente, com os mesmos hábitos e os mesmos estímulos. O lugar onde você vive, os aplicativos que você usa, as conversas que você alimenta, tudo isso ou te empurra para frente ou te puxa para trás. Então, se algo não contribui com sua evolução, precisa sair, pelo menos por agora, pela sua transformação, pelo seu compromisso com essa nova história que você quer viver. E tem mais. Quando a gente fala de mudança, as pessoas imaginam grandes eventos. Mas a real é que o que muda a vida são as pequenas escolhas repetidas todos os dias. Aquela hora que você levanta mesmo sem ter dormido bem. Aquela decisão de não rolar a tela e sim abrir um livro. Aquela caminhada sob o sol, mesmo com preguiça. É nesses momentos que você treina sua mente a obedecer ao que importa e não ao que distrai. Você começa a agir com base no que decidiu e não no que sente. E esse é o verdadeiro poder. Quando suas ações não dependem mais do seu humor, mas do seu propósito. Claro que vai ter dia ruim, vai ter preguiça, vai ter vontade de chutar tudo, mas a diferença está em não se render a esses impulsos. É justamente nesses dias que você mais evolui.
Porque ali você mostra para si mesmo que a sua disciplina é mais forte que qualquer desculpa. E isso muda tudo, não só o que você faz, mas quem você é. Porque você deixa de ser alguém que começa e passa a ser alguém que termina, que cumpre, que se respeita. E talvez agora você esteja pensando, mas e se eu errar? E se eu falhar um dia? Tudo bem, isso pode acontecer. Mas sabe o que você faz? Recomeça no mesmo instante, sem drama, sem auto-julgamento, sem se afundar em culpa. Porque o segredo não está em nunca falhar, mas em nunca se perder de vista. Perdeu o foco hoje? Recupera amanhã com o dobro de intensidade. Se perdeu um treino, compensa com mais presença. O que não pode acontecer é você se acostumar com a desistência, porque ela parece inofensiva, mas corrói sua autoconfiança sem que você perceba. Por isso, viva esses 90 dias como se fossem um contrato inegociável. E cada vez que a vontade de desistir surgir, diga em voz alta, eu disse 90, não 9, porque 9 dias não mudam uma vida, mas 90 dias de entrega total mudam tudo. Mudam sua forma de pensar, de andar, de escolher, de sonhar. E o mais incrível é que lá no final, você não vai mais se lembrar de como era viver diferente. Vai parecer que essa nova versão sempre esteve aí. Só estava esperando você permitir que ela florescesse. E agora que você já entendeu o impacto dessa entrega, deixa eu te fazer um convite. Se esse conteúdo está mexendo com você, se alguma parte aqui te tocou de verdade, se algo aí dentro se acendeu, compartilha. Conta para mim aqui nos comentários. Qual parte desse plano mais ressoou com a sua história? Que hábito você vai começar a aplicar hoje? E mais ainda, qual desculpa você está pronto para deixar para trás? Eu quero muito ouvir sua voz. De verdade, porque cada comentário aqui é um pedaço de coragem sendo plantado. E outras pessoas também podem se inspirar na sua verdade. E se você ainda não se inscreveu, talvez agora seja o momento. Mas olha, não é só por número ou por estatística, é por conexão real. Porque se você sentiu que aqui é um lugar onde você se sente em casa, onde você encontra força para continuar mesmo nos dias mais puxados, então chega mais. Se inscreve e fica com a gente. Vamos atravessar esse ciclo juntos. Um passo por vez, um hábito de cada vez. Porque você não está sozinho. E sua história importa. Cada escolha sua está moldando algo grandioso. E eu quero muito te acompanhar nisso. Chega um momento em que tudo aquilo que parecia esforço vira ritmo. Aquilo que doía no começo começa a se tornar natural. Acordar cedo deixa de ser um castigo e passa a ser o primeiro passo de um dia com sentido. O treino, que antes parecia um sacrifício, se transforma em tempo de conexão consigo. Aqueles minutos de silêncio, que no início pareciam estranhos, se tornam sagrados. E o mais incrível é que você começa a perceber que nem precisa mais pensar muito, você simplesmente faz. Porque essa passou a ser sua nova realidade. Seu corpo entende, sua mente responde, sua alma vibra diferente. E quando isso acontece, você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que é. Não tem mais aquela dúvida constante se vai continuar ou não. Não tem mais esse papo de começar de novo na próxima segunda. Você já virou essa chave. Você está do outro lado da ponte. E agora sabe que não tem mais volta. Porque quem já provou a força de viver alinhado com o que acredita, não aceita mais viver pela metade. Quem já sentiu o gosto da disciplina verdadeira, não consegue mais se alimentar de desculpas. A vida começa a ganhar um novo sabor, tudo se alinha, até as coisas ao redor mudam. As pessoas começam a notar. Mesmo que você não diga nada, seu olhar está diferente, sua energia, seu jeito de andar, seu silêncio. Você não precisa mais se justificar, porque agora você vive de forma coerente com aquilo que você escolheu. E quando isso acontece, o universo começa a colaborar.
portas que pareciam fechadas começam a se abrir, não por mágica, mas porque você se tornou alguém que sabe o que quer e age como tal. A clareza atrai, a presença impacta, a disciplina inspira. Você deixa de ser um observador da sua vida e passa a ser o protagonista. E se algum dia você se sentir tentado a voltar ao antigo padrão, porque isso vai acontecer, respira fundo e lembra: eu não sou mais aquela versão que aceita menos do que merece. Eu me tornei alguém que age, mesmo quando o mundo não aplaude. Essa é a essência da verdadeira transformação. Ela não depende de torcida nem de cenário ideal. Ela depende de uma decisão que você reafirma todos os dias, no silêncio, no desconforto, na persistência. E olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, você já é diferente. Você não pulou as partes difíceis. Você ficou, você ouviu, você refletiu e talvez, sem perceber, já tenha dado os primeiros passos. A verdade é que tudo muda quando você muda a si mesmo. Quando você decide parar de se esconder atrás de desculpas e começa a viver com verdade. E se for para você guardar uma única frase dessa conversa toda, que seja essa: você não precisa estar pronto para começar. Você precisa começar para se tornar pronto. Agora, respira fundo. Fecha os olhos por alguns segundos. Se imagina daqui a 3 meses, vivendo o que hoje ainda parece distante. Sente essa versão sua, que já passou pelos muros da dúvida, da preguiça, da distração. Sente como ela anda, como ela pensa, como ela fala. Essa versão não é uma fantasia, ela é real. E ela está a apenas 90 dias de distância. Só depende de você não parar. Só depende de você decidir que vai até o fim. E antes de terminar, quero te pedir uma coisa bem especial. Compartilha comigo aqui nos comentários. Qual foi o ponto mais forte dessa mensagem para você? O que mais te impactou? Teve alguma frase que vai ficar ecoando aí dentro nos próximos dias? Alguma decisão que você já tomou enquanto ouvia? Conta sua história. Conta como você se vê daqui para frente. Esse espaço aqui é mais do que um campo de comentários. É um lugar onde a gente se encontra, onde nossas jornadas se cruzam, onde a coragem de um inspira a fé do outro. Então escreve, compartilha, faz essa conexão acontecer. E se ainda não se inscreveu no canal, mas sentiu que esse conteúdo falou diretamente com você, então vem com a gente, de coração. Aqui você vai encontrar muito mais do que vídeos. Vai encontrar uma comunidade inteira de pessoas que também estão em busca da sua melhor versão. Cada inscrição é um sim para essa caminhada juntos. Um eu tô dentro para esse pacto de crescimento. E se você já se sente parte disso, seja bem-vindo. Porque aqui a gente não desiste. A gente vai junto até o fim. Agora é com você. 90 dias. Um novo ciclo, uma nova identidade, que comece agora e que você nunca mais se esqueça da força que tem quando decide não negociar consigo mesmo. Que essa jornada te leve a um lugar onde o antigo você nem consiga mais entrar. Porque a verdade é simples. Quando você vive com intenção, o mundo não apenas te nota, ele se transforma junto com você.